Olá, bom dia, graça e a paz, tudo bem com vocês? Hoje começa aí o primeiro dia de fevereiro, segundo mês deste ano, e vamos então aí trazer uma panorâmica do livro de Shemot, o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Mas antes de nós começarmos, eu quero declarar sobre a tua vida um mês de fevereiro abençoado, repleto das bênçãos do Senhor. Amém? Como dissemos, estamos aí no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Nós paramos, o final do livro de Gênesis, ele termina com José trazendo o povo para vir morar no Egito. Ele trouxe mais ou menos 70 pessoas e ao chegando no Egito ele estabelece ali na terra de Gosém os seus descendentes, a sua família. E ali então eles permanecem por 430 anos. Olha só o período que se passou, tá? O que significa êxodo? Êxodo, a palavra êxodo, né? A palavra êxodo, ela é hebraica, ela é grega, tá? Quando foi traduzida ali na Septuaginta, ela foi traduzida como êxodo e quer dizer saída ou partida. Na verdade, no seu original ela se chama Shemot, que tem um significado, a segunda palavra ou lista das palavras, algo assim parecido, tá? E Êxodo ele foi escrita também como Gênesis por Moisés, porque faz parte, né, do livro que os judeus chamam do livro da lei, dos livros da lei, que é o Pentateuco para nós. Pentateuco quer dizer cinco primeiros livros da lei. Para o judeu é chamada de Torá, o livro da lei é chamado de Torá, que também inclui os 5 primeiros livros, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, tá? São os 5 primeiros livros, não por essa ordem, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que todos eles foram escritos por Moisés, com a exceção do último capítulo de Deuteronômio, que vai narrar a morte de Moisés. Então não teria como ele mesmo escrever a sua própria morte. Então dá a entender, e alguns estudiosos apontam para que esse último capítulo foi escrito por Josué. O livro de Êxodo, então, ele começa já narrando o período em que o povo está prestes ou antecede ali alguns anos antes da sua saída. Mas antes de isso acontecer, o livro começa narrando a história do nascimento desse camarada aqui, o autor do livro, que é o protagonista da história. Ele é aquele que vai dar prosseguimento ao projeto de Deus chamado Israel. Então, qual seria então o versículo chave desse livro de Shemot? O versículo chave está ali no livro de Êxodo, é esse aqui, ó. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, que tirarei o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Esse é o versículo chave. Então todo o êxodo acontece por este motivo. Então o povo está ali 430 anos morando no Egito, e a maior parte desse período, quando toda aquela descendência de Jacó e seus filhos morrem, eles passam a ser escravizados, eles passam a ser oprimidos. Eles começam a ter que trabalhar dentro do Egito, e assim eles são muito torturados. E eles ouvem a história de Jacó, sabem do Deus
de Abraão, sabem do Deus de seu pai Isaque. Então eles começam a aclamar esse Deus, começam a buscar a esse Deus por socorro. Então eles clamam, e isso chega chega até os ouvidos de Deus, o seu clamor. Queridos, isso já havia sido narrado para Abraão já também 430 anos atrás, que isso iria acontecer, que tudo isso ia ser realizado. Então o autor Moisés, ele começa a narrar essa história. Então o livro de Êxodo, ele tem como versículo-chave esse versículo que vai falar da saída do povo do Egito. Que época mais ou menos que foram escrito esse livro? Na mesma época de Gênesis escrito, tá? Porque Gênesis foi escrito também por Moisés. Então Moisés, ele escreveu o livro de Bereshit e o livro de Shemot praticamente na mesma época, entre 1450 e 1410 a.C. Por que foram escritos na mesma época? Porque Moisés não viveu no tempo de Gênesis. Então o livro de Gênesis foi uma inspiração do Espírito de Deus que transmitiu tudo aquilo e ele narrou. Possivelmente no próprio Monte Sinai, onde ele ficou ali 40 dias, 40 noites, quem sabe, nós não sabemos, tá? Ele foi mais ou menos nesse período, tá bom? Aonde foi escrito esse livro de Êxodo? No deserto, enquanto eles estiveram ali peregrinando pelo deserto do Monte Sinai, e ali no período em que ele esteve ali, eles passaram muito tempo no deserto, então deu muito tempo dele poder estar escrevendo e narrando todos esses lugares. Amém, queridos? Podemos aí encontrar uns temas importantes dentro desse livro. Tema que podemos encontrar a escravidão. Durante 400 anos passaram no Egito como escravo. Vamos encontrar o tema do resgate, aonde Deus resgatou através de grandes milagres, a mão forte de Deus, tirando o povo do Egito. Vamos encontrar tema como direção. Deus direcionou Israel do Egito, usando as pragas, coragem heróica de Moisés, o milagre do Mar Vermelho e muitos outros. Então nós vamos ver ali o direcionamento de Deus para com este povo. Vamos encontrar também ali os 10 mandamentos, com o sistema da lei de Deus. Vamos encontrar Deus transformando aquele povo que era um povo escravo agora em uma nação também, e ali Deus fundando uma nação para ser fonte de verdadeira salvação para o mundo. Então esses temas nós vamos encontrar ali no livro de Shemot. Podemos dividir esse livro em 3 partes. Primeira parte, Israel no Egito. Segunda parte, Israel no deserto. E terceira parte, Israel no Sinai. Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vamos encontrar a primeira parte, que é Israel no Egito. Aí vai estar escravidão no Egito, Deus escolhe Moisés, Deus envia Moisés a Faraó, as pragas que atingem o Egito, e termina ali com a Páscoa. Vamos falar sobre a Páscoa também ao decorrer desse livro. Aí a segunda parte, a segunda etapa, é Israel no deserto, do capítulo 12 ao capítulo 18. Vai falar da saída, quer dizer, do êxodo, a travessia do Mar Vermelho e a murmuração no deserto. E a terceira e última parte, terceira e última etapa, do capítulo 19 ao capítulo 40. É um capítulo exaustivo de leitura, porque vai se referir, é um período que eles saem do Egito. Depois de 3 meses que eles saíram do Egito, eles se estabelecem no Monte Sinai ali, e Moisés sobe por diversas vezes para falar com Deus, e Deus ali começa a entregar a lei, a instrução para a construção do tabernáculo, pois a lei é quebrada e a construção do tabernáculo. Então
Nesse período ali, no finalzinho do livro de Êxodo, já começa Deus restabelecendo, dando algumas direções de adoração, de civilização para o povo de Deus. Inclusive ali nesse período também é escrito o livro de Levítico, nesse período em que o povo está, depois de 3 meses saído do Egito, está de frente ao Monte Sinai. Esses aí são as 3 etapas do livro de Êxodo. Queridos, é importante a gente ter noção, conhecimento do que aconteceu dentro deste livro, para a gente ter uma boa compreensão no decorrer dos outros livros. Você só vai compreender a Bíblia se você conhecer a história de Israel. É preciso conhecer o seu início, o seu propósito. Muitas coisas que vão ser narradas nos outros livros são referências aí ao livro de Êxodo, ao livro de Shemot, tá bom? Que nós possamos aí passar um mês aí agradável, aprendendo e desfrutando desse livro de Êxodo. Amém? Se ficou alguma pergunta, porque nesse panorâmico, nessa introdução aqui que eu não falei, vocês podem nos perguntar, e o que nós não soubermos nós vamos aí tentar vasculhar para repassar para todos vocês. Deus abençoe, um ótimo dia na presença do Senhor a todos.